Olá, o pessoal tem me perguntado bastante o que é o biogel, o biofertilizante líquido que eu tanto falo nos encontros, nos cursos, né? Eu produzo aqui em casa já tem um tempo, eu aprendi com o Tupi lá na Ilha Mendissá, na época que eu estava fazendo essa escola de agrofloresta com ele, né? E eu fiquei encantado com os resultados que o biogel produzia na ilha, né? Que era um solo bastante arenoso, né? E não conseguia reter nutrientes na superfície do solo, então o biogel ele inoculava a vida no solo, não é? E também os nutrientes já assimiláveis pelas plantas, e as plantas conseguiam crescer muito rápido e se estabelecer, chegando nos lençóis freáticos, nas águas, e aí tendo mais autonomia. Então, digamos que o biogel foi o grande propulsor, né, da agrofloresta do Tupi, e foi essa receita que eu acabei trazendo um pouco para a minha vida, assim, né? Também o biogel ele utiliza tanto como um biofertilizante para as plantas, né, como imunofertilizante. Você pode também a planta criar uma condição de maior resistência na planta, e também o biogel tem outros usos como saneamento. Então você pode, aqui em casa eu utilizo no sistema do biodigestor, né? Então aqui a gente utiliza para limpeza, para uma série de necessidades aqui, não é? Porque a gente está utilizando aqui micro-organismos eficientes que digerem matéria orgânica, não é? Então a gente tem essa condição de tanto utilizar para o saneamento, não é? Como também para a agricultura, né? E o biogel é muito simples de fazer, né? A gente utiliza um inoculante, ou seja, algo que tenha bastante vida, micro-organismos eficientes. No caso aqui a gente utiliza principalmente o esterco fresco da vaca, né, que ele é um esterco quente, com bastante fungo, bactéria, micro-organismos. Então a gente traz esse esterco para cá, coloca com 20 litros d'água e coloca 200 a 300 ml de melado de cana para poder fermentar e crescer essa colônia de micro-organismos. E aí a gente vai colocando, né, o resíduo da cozinha picado com água, né? Geralmente a gente coloca também alguma mistura nutricional para poder criar uma condição para diversificação desses micro-organismos, para que haja um equilíbrio, não tenha mais um nutriente do que o outro dentro do biogel. Quanto maior a diversidade, quanto maior a quantidade de alimentos, diversidade de alimentos que se coloca no biogel, mais equilibrado vai estar o composto. Então a gente precisa diariamente estar colocando água, aerando, né, porque são bactérias aeróbicas, né? Então a gente tem aqui uma condição, né, de decomposição da matéria orgânica de uma forma muito acelerada e com um produto que tem muitos benefícios para a propriedade, né? O biogel, gente, os 3 primeiros meses ele é muito intenso, assim, ele tá crescendo a colônia de micro-organismos e o composto ainda não está totalmente em equilíbrio para utilizar na agricultura. Então, se for utilizar nesse período, precisa diluir bem, né? Mas o ideal, nesses 3 primeiros meses, é utilizar para saneamento, para formiga, né, cupinzeiro. Então, cumprindo essas funções, né? Dos 3 aos 6 meses, aí sim o composto já está mais equilibrado, então ele já pode ser utilizado principalmente nas fruteiras, né? E depois, né, do 5º mês em diante, já pode ser utilizado em todo tipo de planta, né? Mas é importante ficar atento à diluição. Então, quando eu coloco em frutas, eu diluo uma parte de biogel para uma parte de água, coloco no regador e dou 2 voltas na fruteira. Isso, claro, depende do porte da fruteira, não é? Da idade e da necessidade nutricional dela, mas a média é essa, né? Quando a gente vai utilizar para culturas anuais, né, para bananeira também, para semiperenes, então a gente utiliza uma diluição de 3:1, não é? E quando a gente vai utilizar para hortaliças, plantas de ciclo curto, aí a gente dilui 5 partes de água para 1 parte de biogel. E quando a gente vai fazer a pulverização, foliar, aí a gente dilui 7 partes para 1, peneira bem para poder pulverizar nas folhas. Isso cria uma condição de maior imunidade para a planta, né? O biogel tem bastante silício, então isso otimiza também o processo de fotossíntese. Então é dessa forma que eu utilizo para a agricultura. Já no caso dos biodigestores, né, sistemas Lavoisier, enfim, aí eu utilizo o biogel, ele só sem diluição, e eu coloco uma média de um balde de 20 litros, né, a cada 1 mês, 2 meses, dependendo do uso constante dos banheiros da casa, eu utilizo essa média e durante esse tempo.